Oi, pessoal! Tudo bem? Professora Daniele de Língua Portuguesa e hoje a gente vai estudar um assunto bem bacana, que é a variação linguística. Então, olhem só, essa figura que eu coloquei ali para nós diz ali abestalhado, guri, mano, oxente, uai. O que seria isso, né? Então, todas essas palavrinhas que a gente fala nas regiões onde a gente vive, chama de variação linguística. As regiões onde a gente mora vai variando conforme as pessoas que vivem nela e a língua utilizada nela. E ela vai mudando, a língua ela fica em movimento o tempo todo. Então, a variação linguística são as diferentes formas que a mesma língua apresenta quando é utilizada, de acordo com as condições culturais, sociais, regionais e históricas. Lá no Rio Grande do Sul, fala ba, por exemplo. No Nordeste, fala oxe. Na Bahia, fala oxe também, né? Então, são os tipos de diferenças que a nossa língua apresenta conforme a região que a gente mora e culturalmente falando. Então, nós temos alguns tipos de variação linguística. Tem a variação histórica, a variação geográfica, a variação social e a variação situacional. A variação histórica, ela refere-se aos estágios de desenvolvimento da língua. Então, antigamente, olhem ali que eu coloquei, a gente falava voz min se. Depois, os anos foram passando, foi evoluindo, foi desenvolvendo outros estágios da língua, passou a vassum se. Depois, você foi evoluindo mais um pouco, o se e se. Dependendo do lugar, fala se. Então, vocês percebam que como era, como passou, como está passando os estágios da língua até chegar no C. A variação geográfica é a variedade que a nossa língua, a língua portuguesa, assume nos diferentes lugares onde ela é falada. Eu botei um mapa ali para vocês verem aonde a nossa língua, a língua portuguesa, ela é falada. Olha quantos países nós temos ali. Além do Brasil, nós temos Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, Moçambique, Timor-Leste. Olha quantos países falam a nossa língua, a língua portuguesa. E a variação geográfica também ela está dentro das regiões do nosso país. São as diferenças linguísticas na fala do nosso país. Então, eu botei ali um vocabulário de algumas palavras usadas no Nordeste. Por exemplo, abestado quer dizer bobo, leso, tolo. Abufelar quer dizer irritar, bravo, ficar bravo. Para nós, aqui do Rio Grande do Sul, estou falando do Rio Grande do Sul com vocês, e eu não conheço essas palavras, então coloquei o significado para ver se vocês conhecem algumas delas para entenderem mais ou menos o que significa. Por exemplo, tá amarrado, mesquinho, avarento. Arretado, tudo que é bom, bacana, legal. Avalie, imagine. Avexado, apressado. Bater a caçuleta, igual morrer. Bisonho, triste, calado. Brenha, lugar onde de difícil acesso, escuro. Eu acho que deve ser assim, tipo, tá lá na brenha. É lá na brenha, imagino eu. Briba, pequena lagartixa. Bruguelo, criança pequena. Então, essas palavras que eu coloquei ali, esse vocabulário, nós não usamos aqui no Rio Grande do Sul. E na cidade de vocês, vocês conhecem algum desses? Temos também a variação social, que refere-se às formas da língua usada em diferentes grupos sociais. Aí eu coloquei ali um pedacinho de uma história em quadrinho, que diz ali, achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E o filho responde, não é verdade. Aquele escrito, daquele vocabulário escrito ali, não é verdade, aquelas palavras nós utilizamos hoje aonde? Na rede social, no Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Então, assim, ó, depende de quem fala. Nós não vamos usar aquelas palavras ali para escrever um texto para entregar para a professora, por exemplo, né? Então, a língua utilizada, ela pode ser modificada conforme o grupo que ela é falada. Os adolescentes usam aquele tipo de escrita ali na nossa língua, mas a família, que o pai e a mãe que tá ali, eles não falam assim, né? Depois ali do lado também tem assim, ó, o réu vive de espórtula.
tanto que é notória sua cacosinha. É um linguajar jurídico. Percebam que essas palavras utilizadas não são de cunho comum nosso, nós não conhecemos, nós não usaríamos esse tipo de coisa. Então, ele é usado por um grupo que faz parte do linguajar jurídico. Juízes, advogados, são eles que trabalham nesse grupo que utilizam esse tipo de linguajar, esse tipo de vocabulário desconhecido por nós. Também temos a variação situacional. É a capacidade que as pessoas têm de utilizar diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Por exemplo, com os meus amigos, eu posso falar do jeito que eu quero, né? Com a minha professora, eu falo um pouquinho diferente. No meu trabalho, eu não posso falar como eu falo com os meus amigos. Eu tenho que ter outro tipo de postura. Então, depende da situação, a gente vai falar de alguma forma, de um jeito diferente, para a gente se adequar àquele momento que a gente está vivendo. Por exemplo, ali no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual. No mundo virtual, a gente escreve como a gente viu aquele menino ali. Não, né? Também, TB, a gente pode escrever assim, mas a gente não pode colocar isso num texto, né? Então, é a variação linguística situacional, da situação, do momento. Gente, prestem atenção. Todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Então, essas variações que eu mostrei para vocês podem ser no momento que a gente está falando na língua falada ou quando a gente escreve, tá? Podemos, inclusive, encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita, em diferentes tipos de texto, certo? Pessoal, seguimos para as atividades. Eu vou ler um trechinho do texto com vocês, texto que está lá no nosso livro, e o título do texto é Menina que Detestava Livros. Havia livros dentro de cristaleiras, de cômodas e de roupeiros em guarda-fatos e em armários e dentro de arcas. Uma manhã, depois de ter tirado todos os livros do lavatório para lavar os dentes, Mina foi à cozinha preparar um pequeno almoço para si e para o Max. Primeiro subiu para cima de uma pilha de volumes de uma enciclopédia para conseguir chegar aos cereais. Depois, abriu o frigorífico e afastou um monte de revistas para retirar o leite. Deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. Max, chamou ela. O pequeno almoço está pronto, mas o Max não aparecia. Ela tentou novamente. Onde poderá estar? Pensou a Mina. Subitamente, ouviu um grande miau. Correu para a sala de jantar e lá estava ele, no cimo da pilha de livros mais alta da casa, sem conseguir descer. No fundo da pilha estavam grandes livros ilustrados, como os novos do tempo em que Mina era bebê. No meio havia livros com o alfabeto e canções de embalar. Em cima, mesmo ao nível do teto, havia contos de fadas e histórias de aventura. Percebam que esse texto tem muitas palavras diferentes para nós. E algumas delas eu sublinhei ali. Cômodas, com acento. Enciclopédia, que eu não sei se vocês conhecem, essa palavra já é mais do meu tempo, mas eu grifei também porque não é uma palavra muito comum agora. Frigorífico, depois abriu o frigorífico. Deitou um pouco de leite, isso é, colocou um pouco de leite. Quando ela diz ali, depois ela abriu o frigorífico, ela abriu a geladeira. Depois, ela diz, a outra que eu grifei ali foi cimo, no cimo da pilha. Então, quer dizer que o gatinho estava em cima da pilha, no cimo. E também ali, bebê, vocês percebam que o acento é outro acento que a gente está acostumado. Nós usamos o acento circunflexo e ali nós temos o acento agudo. E depois, teto com C. Releia este trecho do conto. Havia livros dentro de cristaleiras, de cômodas, de roupeiros, em guarda-fatos e em armários e dentro de arcas. Pesquise no dicionário a palavra em destaque e transcreva-a. Então, eu coloquei ali cômoda, né, que é a palavra que a gente vai pesquisar. E o que é cômoda? Cômoda é aquele armário que a gente tem em casa cheio de gavetas, né? Só que aqui, essa cômoda, ela tá escrita com acento agudo.
certo? Letra B. A palavra destacada do trecho que você encontrou no dicionário são escritas da mesma maneira? Explique a sua resposta. Não, a palavra destacada no trecho está no plural, termina em S e contém acento agudo. Já a palavra encontrada no dicionário está no singular e contém acento circunflexo. Então, nossa língua foi evoluindo e o acento que nós tínhamos antes, que era agudo, hoje nós temos um acento circunflexo. Agora compare as palavras bebê e bebê. Letra A. Qual é a diferença entre elas? Uma é acentuada com acento agudo e a outra com acento circunflexo. Também nós temos aí a variação linguística, conforme os anos foram passando, caiu o acento agudo e entrou o acento circunflexo. As palavras bebê e bebé têm o mesmo significado? Assinale X na imagem que representa esse significado. Sim, a palavra tem o mesmo significado, a diferença é que mudou o acento na palavra. O conto A Menina que Detestava Livros foi escrito em português de Portugal. As palavras bebê e cômoda, extraídas desse texto, são escritas de maneira diferente da que costumamos ler no Brasil. Isso ocorre porque há na língua portuguesa variações na maneira de escrever e no significado de algumas palavras. Chamamos esse fenômeno de variação linguística. Então, português de Portugal escreve de uma maneira, português do Brasil escreve de outra maneira. Exercício número 4. Relacione as palavras extraídas do texto às suas respectivas variantes em português brasileiro. Então, na esquerda a gente tem as palavras e na direita a gente tem que colocar qual ela corresponde. Guarda-fatos, letra A, é igual a um guarda-roupa. Letra B, pequeno almoço, é igual ao nosso conhecido café da manhã. Letra C, lavatório, que é o nosso banheiro. E letra D, frigorífico, que é a nossa geladeira. Olhem o trecho abaixo. Deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. Observe a palavra em destaque. Considerando o contexto, podemos entender que a mina deitou um pouco de leite. Percebam? É a mesma coisa que a gente dizer derramou o leite em sua cabeça e na de Max. Despejou o leite em um copo e em uma tigela. Acomodou a garrafa de leite em sua cama. Ó, deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. Ela despejou o leite em um copo e uma tigela. Um copo de leite para ela e uma tigelinha para o gato. 6. Reescreva as frases a seguir, extraídas do conto A Menina que Detestava Livros, substituindo as palavras destacadas por termos correspondentes na variante do português brasileiro. Veja. Depois, abriu o frigorífico e afastou um monte de revistas para retirar o leite. Como é que fica? Depois, abriu a geladeira e afastou um monte de revistas para retirar o leite. Letra B. O pequeno almoço está pronto. O café da manhã está pronto. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem as atividades do livro de atividades para poder fixar um pouco melhor tudo isso que a gente aprendeu até agora. Essa aula foi um pouquinho mais extensa porque tinha bastante matéria nova, então se vocês fizerem os livros do livro de atividades, tenho certeza que a fixação vai ser muito melhor, tá bem? Um beijo para vocês, bons estudos! Tchau, gente! Let it go, ain't nobody go. Take our bodies high.